Para fazer o registro aqui, o único jogador que ainda permanece no vestiário é o Júnior Santos. A assessoria do Atlético falou pra gente aqui que o atacante do Atlético passou pelo exame de doping, né? Foi o escolhido no sorteio, então é o único jogador que ainda está disponível para falar. A ver se o Júnior Santos vai falar, mas vale destacar. Jogadores importantes e que outrora falavam, viu, Jaime? Hoje não deram as caras mais uma vez. Então não falou o Lianco, acredito que de cabeça cheia, né? Por tudo que envolveu os últimos dias dele enquanto zagueiro do Atlético, aquela postagem infeliz, as provocações no Clássico, depois a eliminação. Disse ainda pra gente na zona mista que não ia falar nada dali porque estava de cabeça quente. E só para ir ao encontro daquele raciocínio, ou melhor, de uma percepção, né? É mais um jogo em que não fala o Hulk. No Clássico falou, é uma voz importante, mas eu tenho percebido o Hulk meio irritado. Obviamente é um jogador de hierarquia, é um jogador que não aceita tudo. O Hulk, afinal de contas, é um cara que sempre falou, mas hoje, mais uma vez, saiu aqui pela esquerda do vestiário tradicional na Arena MRV, quando o jogador não quer falar. Então sai boa parte do elenco aqui na zona mista, para se alguém perguntar alguma coisa, o jogador evidentemente fala. Não aconteceu novamente com o Hulk. Então, já há alguns jogos, o principal jogador do Atlético não tem mostrado muita disposição para falar, viu, Jaime? Sebra, você já tinha observado o Hulk no primeiro tempo, cabeça baixa, né? Foi até o Colombo que chamou a atenção, né? Colombo falou sobre isso e eu só complementei, assim. Eu acho que o Hulk tá, e não só hoje, nos últimos jogos, ele tá meio pé da vida demais, assim, sabe? A gente sempre vê o Hulk reclamando de arbitragem, ele sempre tá lá esbravejando com o ápice, é a característica dele natural. Mas ele tá passando um pouquinho, assim, tem hora que tá meio... Tá esbravejando demais, tá esculhambando o ápice demais e tal. Tomou um cartão amarelo hoje no intervalo. Todo mundo já tinha ido pro vestiário, ficou o Hulk lá esculhambando com o ápice e tomou o cartão amarelo. Bobo, né? De graça. Então, assim, eu não sei, eu acho que chega uma hora também que o jogador é ser humano, o Hulk é um ser humano, né? E você imagina, você tá lá tentando levar o negócio, tentando arrastar o negócio, e a coisa não tá acontecendo. E você tá vendo que o barco tá afundando, já acabou de ser eliminado pelo rival da segunda maior competição do Brasil, a Copa do Brasil. E aí você fala, enchendo o saco, né? Vai enchendo o saco, vai tentando e nada. Chega uma hora também que o cara cansa também, né? Eu acho que, sei lá, por mais que seja o Hulk, um cara diferente, um cara que resolve muito na individualidade, mas tudo que ele já fez pelo Atlético, tudo que ele já ganhou com a camisa do Atlético, tudo, chega uma hora que o cara tá de saco cheio também, né? Eu acho que tem uma hora que o cara olha pra trás e fala, velho, na boa, não tá dando certo, não. Sei lá. Aí cabe ao treinador também, né? Ô Seabra. Diga, Colombo. Perdão, você ia complementar o raciocínio, perdão. Não, eu só ia dizer que cabe ao treinador que tá chegando agora ao Sampaoli mudar esse panorama e dar toda a estrutura que o Hulk tem que ter, né? Porque ele é o grande jogador do time. Ele com o time certinho, a coisa funciona, né, Leandro Colombo? É isso, viu, Seabra? Então, só para dizer aqui, para passar novamente a informação, Júnior Santos ainda está no vestiário. Eu disse aqui, né? Fica a expectativa para saber se ele vai falar ou não. Aí a assessoria de imprensa do Atlético já veio aqui, já trocou uma ideia. Eu coloquei uma escuta aqui bem discretamente, viu, Daniel Seabra? Como pede a reportagem, acho que ele não vai falar. Então, a gente está aqui na guarda, a gente vai esperar o Júnior Santos, jogador que foi vaiado, em 2 lances ali, ficou muito claro o quanto tá danada a fase dele enquanto jogador do Atlético. Confidenciou para algumas pessoas do Atlético ali que não queria falar. Se falar, Seabra, vai ser surpresa e eu aciono. Muito bem. Bom, eu acho que vamos caminhando já para o fim da nossa transmissão, são quase 7h30 da noite. A gente vai encerrar aqui a nossa transmissão e convidando você, torcedor do Galo, próxima quarta-feira é jogo contra o Bolívar, é Copa Sul-Americana. E aí, Seabra, é um jogo que o Atlético tem na altitude, sabe? Várias situações importantes para a gente observar no momento difícil que o Atlético está passando pela temporada. Olha, talvez seja o jogo mais difícil que o Atlético vai ter por todos os elementos que estão postos à mesa, né? O Galo já enfrentou o Flamengo, por exemplo. Era o momento mais difícil, o jogo mais difícil. E o Galo conseguiu eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Mas agora tem um adversário que é bem menos qualificado do que o Flamengo, mas pelo que o Atlético está jogando, a falta de confiança, e eu estava falando, né, da resposta do Sampaoli, a questão tática, mental e física.
Os 3 pontos foram apresentados para ele. Ele poderia falar da questão tática, poderia falar de questão mental, mas como a questão física estava também aqui posta, ele recuou. Ele não quis comentar. Passou uma impressão que pode ter uma questão física também. Mas também o diagnóstico dele agora vai ser muito inicial, né? Tá chegando agora, né? Então, assim, ele nem conversou direito com os caras ainda, nem ainda sentiu o grupo de uma forma geral, como é que tá a parte de animação da turma, de parte física, parte mental. Por exemplo, a confiança a gente vê que em alguns jogadores está lá no pé, né? O Rony, por exemplo, a confiança dele já foi pro buraco, né? Ele só vai resgatar essa confiança jogando e jogando bem. Se ele conseguir jogar bem, a hora ele resgata essa confiança. Mas hoje ela tá no buraco, né? Então, assim, eu acho que falando especificamente sobre esse jogo contra o Bolívar, é um jogo complicadíssimo. Agora, o regulamento é diferente, né? Diferente do Campeonato Brasileiro. Hoje o Atlético empatou com o Santos aqui, jogou mal e tal. Se o Atlético for lá empatar com o Bolívar, tá bom. Tá um resultado ok. Vai decidir em casa. Agora, aí vai ter mais uma semana de treinamento pro São Paulo conhecer o elenco, tentar colocar na cabeça dos jogadores o que ele quer e tal. Porque aí sim pode melhorar um pouco essa criação, porque esse parto para fazer gol, se conseguir um bom resultado lá, não pode ser que não adiante nada, né? Porque para chegar no gol adversário é uma luta, né? Bom, ô Colombo, caminhando aí para o fim da nossa transmissão, a sua palavra final aí embaixo na zona mista, e agora vamos para o jogo da Sul-Americana, Colombo. É isso, Jaime. Mais uma vez, né? Não tem tempo a lamentar. Mais um resultado ruim para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Impressionante a sina do clube nos últimos anos, se tratando de Campeonato Brasileiro. Mas não vai ter tempo a lamentar, até porque já uma viagem para amanhã, Jaime. A reapresentação do Atlético às 9, o treinamento às 10, na sequência às 16 horas, portanto, a viagem do Atlético em direção à Bolívia, onde vai enfrentar o Bolívar. E aí um baita desafio, não só em função da altitude, não só em função do adversário, de ser uma eliminatória difícil, mas também da fase do time. Como a gente disse, já há 8 jogos o Bolívar não sabe o que é derrota. A gente tentou até o último minutinho, viu, Jaime, esperar o Júnior Santos, mas como eu já confidenciei aqui para vocês, muito possivelmente não vai falar, chateado. A ver, Jaime, o próximo capítulo, a ver se o Atlético reage. O São Paulo já deu a dica, vamos tentar manter o controle da partida através da posse de bola, é que vai restar o Atlético para fazer na altitude. Se der a bola para o adversário, vai entrar em maus lençóis. De qualquer maneira, é o Atlético, depois de eliminar o Godoy Cruz, tentando chegar mais longe na Sul-Americana. A parada da vez é o Bolívar. Portanto, dia cheio amanhã na Cidade do Galo. Reapresentação às 9, treinamento às 10 e viagem às 16 horas. Um abraço, boa noite para você, Jaime, Seabra, Mabi, todo mundo que esteve com a gente, a nossa equipe. Valeu e valeu demais. Quinto jogo que o Atlético não volta a vencer. Que a história seja diferente, improvável na Bolívia. Jaime, valeu.